Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 77 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é integração por substituição. Mas não é qualquer integrais por substituição. São integrais avançadas, não são exercícios em que você consegue substituir na hora. Não é substituição óbvia. Então eu vou resolver a primeira questão, que é 1 sobre 1 mais e de x. A segunda questão é x sobre 1 mais x da quarta. E a terceira questão é essa loucura aqui, que eu não vou nem ler para vocês. Vocês podem ver que não é aquela questãozinha de substituição que você chama de U, DV, o U e DU, né? E consegue substituir na hora. Aqui é o que eu chamo de substituição do tipo 3. Não é óbvio, não é evidente. Você tem que manipular para depois substituir. Então fica comigo até o final, que eu vou resolver cada uma dessas 3 questões passo a passo. Primeiro, bora entender o que é a técnica de substituição. Basicamente, a técnica de substituição é a regra da cadeia de derivadas ao contrário. Regra da cadeia é quando você deriva uma função composta. Então, se você integrar uma função composta, você vai usar a regra da cadeia ao contrário, que é o que a gente chama de substituição. Enfim, está teórico demais, eu gosto de explicar isso na prática. Quando que você usa a técnica de substituição? Isso aqui é mais importante do que entender o que é a regra de substituição. Porque muito aluno bate o olho numa integral e fica pensando, nossa, será que ela é imediata? Será que eu vou usar partes? Será que é frações parciais? Se você quiser passar em cálculo de primeira, você tem que treinar, abater o olho na questão e já saber qual é o tipo de estratégia que você vai resolver. Esse exercício aqui é uma integração por substituição porque a derivada de ln de x é 1 sobre x. Sempre que a derivada da função estiver do lado de fora, olha só, vou colocar 1 sobre x para fora. É fácil ver que a derivada de ln é igual a 1 sobre x dx. Então, sempre que a derivada da função estiver do lado de fora, usa a substituição que vai dar certo. Essa é a sacada. O que você acha mais fácil de ver? No formato de fração ou no formato de produto? Então essa dica também é importante. Sempre que tem uma fração, escreve no formato de produto para você enxergar a função e a sua derivada. Um outro exemplo. Seno de x à quarta vezes 4x3. É por substituição? É, porque se você chamar o x à quarta de u, com a derivada de x à quarta, 4x3. Então você não pode ficar com dúvida. Se a derivada da função estiver do lado de fora, é substituição. Bora resolver? Vamos chamar o ln de a e a derivada de ln vai ser 1 sobre x dx. Olha como que é simples. Vai ficar a integral ln de x ao cubo vira a ao cubo. 1 sobre x dx vai virar dA. Isso aqui é uma integral imediata. A resposta vai ser a quarta sobre 4 mais c. No final tem que voltar para x. Então isso aqui é ln a quarta de x sobre 4 mais c. Resposta do exercício. A substituição é simples, né? Porque é óbvio. Derivada de ln é 1 sobre x. Sempre que acontecer isso, não fique em dúvida. Aplica a técnica de substituição. Você tem que pegar a velocidade para passar em cálculo de primeira. Aqui é a mesma ideia. Derivada de x à quarta é 4x3. Então é substituição. Vou chamar o x à quarta de b. A derivada de b vai ser 4x3 dx. Agora é só substituir. Eu tenho seno de x à quarta. Então vai ficar o seno de b. E tudo isso aqui vai virar db. Qual é a integral de seno? Aí vira uma integral imediata. Integral de seno é menos cosseno de b. Agora, muito aluno deixa a resposta aqui.
para você acertar integrais de substituição e passar em cálculo de primeira, você tem que lembrar de voltar para x. Deu menos cosseno de b. Então vai ficar menos o cosseno de x à quarta mais c. Essa é a resposta da questão. Então, se a derivada da função estiver do lado de fora, não fique em dúvida. Usa a regra de substituição. Você não precisa ficar pensando em partes, frações parciais. Isso tem que ser imediato. Quais são os tipos de substituição que tem? Na verdade, isso aqui foi eu que inventei. Você não vai achar isso aqui em livro, não. Depois de fazer centenas de exercícios de substituição, eu identifiquei alguns padrões. E padrões, modelos de resolução, né, é o método mais eficiente para você passar em cálculo de primeira. O primeiro tipo de substituição é a derivada fora. É quando é óbvio. É elevado a seno de x. Qual é a derivada de seno de x? Cosseno de x está do lado de fora. Esse é o jeito mais simples de substituição. É o que eu chamo de tipo 1. Tem dois exemplos aqui também. Ó. Seno de x à quarta, derivada de x à quarta é 4x3. ln de x ao cubo, derivada de ln é 1 sobre x. Então a derivada está do lado de fora. Quando isso acontece, a substituição é óbvia. O tipo 2 é o que eu gosto de chamar de ax mais b. É uma técnica em que você consegue fazer a substituição de cabeça. Você nem vai substituir, você calcula rápido, imediato. Isso aqui é importante para você passar em cálculo de primeira, porque quando você fizer partes, frações parciais, que são exercícios mais avançados, quando chegar no ax mais b, você vai fazer rápido, imediato. Enquanto quem não conhece essa técnica vai ter que ficar fazendo várias substituições. O tipo 3 é o tipo da manipulação. Aqui, você não consegue substituir, mas a ideia é você manipular a integral para que a integral fique do tipo 1, com a derivada fora. Então aqui você não consegue ver a derivada fora. Mas, aqui eu resolvi essa integral. Está errado, peraí. 1 sobre x à quarta. Isso. Porque se aqui for x ao quadrado, aí é tipo 1. A derivada é óbvia. Aqui é x à quarta, tá? Porque se você derivar x à quarta, não vai dar x. Então, não é óbvia essa manipulação, essa substituição. Você consegue transformar essa integral aqui no tipo 1, manipulando o que está lá dentro. A derivada não está do lado de fora, mas a gente vai fazer ela aparecer. Esse é o exercício do tipo 3, que é mais difícil. Ele é mais avançado, tá? E tem um tipo mais avançado ainda, que é o tipo 4. É quando a substituição não é evidente. Essa substituição aqui você não consegue manipular. Você não consegue ver a derivada do lado de fora. E mesmo assim dá para fazer por substituição. O tipo 4 é o mais divertido. Enfim, só queria passar esses padrões para você nesse momento. É importante você conhecer os padrões do cálculo para passar em cálculo de primeira. Então agora, você vai bater o olho na integral e vai saber que você vai usar a técnica de substituição. E além disso, você vai saber se é a substituição do tipo 1, 2, 3 ou 4. Cada um desses tipos tem uma estratégia específica para você resolver. A matéria de cálculo é grande demais. Esse é um dos maiores obstáculos para você passar em cálculo de primeira. É muita matéria para você estudar. Nossa, eu quando fiz cálculo, lá em 2015, eu cheguei com 3 semanas atrasado, então perdi muita aula. E não era só cálculo que eu tinha, não. Tinha estatística 1, tinha desenho técnico, tinha química, tinha programação, tinha gestão ambiental, tinha fundamentos da engenharia. Eu tinha 6 matérias além do cálculo. E tudo acumulado, porque eu cheguei 3 semanas atrasado. Então, assim, foi um grande desafio para mim passar em cálculo de primeira. A matéria de cálculo ela é muito grande. E se você estudar tudo, você toma pau nas outras. O que adianta você passar em cálculo e tomar pau nas outras 6? É muito pior, né? Não vale a pena. Às vezes, muita gente
Não vou passar em cálculo, não, vou garantir as outras matérias. É o que mais acontece. Por que o índice de reprovação em cálculo é muito grande? Porque a matéria de cálculo é enorme, é grande demais. É tanta lista para fazer, tanta matéria para estudar, que os alunos entram em desespero. Mas eu estou aqui para te ensinar a passar em cálculo de primeira, com tranquilidade. A matéria é grande, mas você não vai estudar tudo. Você vai focar nas matérias que têm maior probabilidade de cair na sua prova. Porque se você for estudar tudo, vai dar ruim. Você não vai passar em cálculo de primeira. Você estuda a matéria, nem se você estudar tudo. Se você estudar tudo, vai cair só uma coisinha nessa prova. E se você não aprofundou naquele tópico que caiu nessa prova, não adianta você estudar a matéria toda. Você vai mal. Olha só, vamos supor que na sua prova caia. Vamos supor que caiu na sua prova derivação implícita, por exemplo. Derivação implícita foi uma das questões. Só que em vez de você focar na técnica de derivação implícita, você ficou vendo derivada por definição, aí você demonstrou derivada de seno, derivada de cosseno. Você viu também as propriedades de limite, propriedades derivadas, você focou em várias matérias. Aí você começou a estudar pré-cálculo e estudou o pré-cálculo inteiro. Você viu esboço de reta, esboço de parábola, como é que esboça a função modular. Você estudou tudo, mas você não aprofundou na matéria que caiu nessa prova. Aí cai uma questão mais difícil nessa prova de derivação implícita. O que acontece? Você erra, mesmo estudando muito, mesmo virando noite estudando. Então, eu recomendo você otimizar o seu estudo. Em vez de estudar tudo, você tem que estudar o que tem aquela matéria que tem mais chance de cair na sua prova. Tudo bem? O que tem menos chance, não estuda. Deixa para depois. Não dá tanta atenção. Você tem que dar prioridade para as matérias que têm mais chance de cair. E você pode fazer isso identificando os padrões do seu professor. O seu professor, ele tem o costume de cobrar demonstração de forma? Ou o seu professor gosta, ele é mais direto? Tipo, resolva as derivadas. A, B, C, D. Resolva as integrais. Letra A, letra B, letra C. Ele é mais direto? Ou ele é um professor que gosta de cobrar aplicações? Em vez de ser resolva a derivada, aí ele fala assim, Joãozinho chutou uma bola que formou uma parábola para fazer o gol. Aí pergunta a reta tangente no ponto tal, só que com um contexto, com uma história. Então, eu recomendo você usar a identificação de padrões não só para estudar o cálculo, mas também para identificar o estilo do seu professor, o estilo da sua prova, e você vai otimizar o seu estudo para conseguir passar em cálculo de primeira. Primeira questão. Integral de 1 sobre 1 mais e elevado a x. Essa é uma integral de substituição do tipo 3. Por que do tipo 3? Porque não é óbvio. Muito aluno vai tentar chamar isso aqui de u e essa integral vai ser muito difícil você resolver essa integral se você chamar aquele de u. Porque a derivada do u não está do lado de fora. Entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou manipular essa integral para depois usar a substituição. Lembra? Eu só uso substituição se a derivada estiver do lado de fora. Então aqui não vale a pena chamar o de baixo de u. Vou fazer essa questão bem passo a passo. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você entender os padrões. Eu já identifiquei que é uma substituição do tipo 3. Então existe uma técnica específica para você resolver. Tem vários tipos de integrais, né? Tem por partes, frações parciais, e dentro de cada técnica você consegue ver vários padrões. Identificar esses padrões faz você passar em cálculo de primeira, porque em vez de ficar errando até acertar, você já acerta de primeira. O que eu vou fazer aqui? Olha só. Eu posso escrever no numerador e elevado a x e depois subtrair por e elevado a x.
que vocês acham? Eu posso fazer isso? Não está errado, né? Espera aí que tem o número 1 lá em cima. Eu tenho o 1 no numerador. Eu vou pegar esse numerador e vou somar com e elevado a x. E depois eu subtrair por e elevado a x. Posso fazer isso? Posso. Por quê? Esse numerador aqui é a mesma coisa de escrever 1 mais 0, que é igual a 1. Então eu não mudei o valor. Eu não posso mudar a função. Eu posso reescrever ela. Aí, o que eu vou fazer agora? Quando você tem soma no numerador, você pode separar a fração. Isso é propriedade de fração, né? Tipo, quando você tem A mais B sobre C, você pode escrever A sobre C mais B sobre C. Soma no numerador pode separar em várias frações. Então, eu vou separar essa fração aqui em duas. Vai ficar 1 mais e elevado a x na primeira e e elevado a x na segunda. Eu vou separar assim. E esse menos continua aqui. Perceba que se você subtrair as duas frações, você volta para o mesmo lugar. Olha que lindo. Isso aqui é quanto, gente? É 1, né? 1 mais x. Quando o de cima é igual ao de baixo, é 1. Então, eu posso escrever essa integral como 1 menos e elevado a x sobre 1 mais e elevado a x. Agora, eu consigo aplicar a substituição. Olha só. Vamos separar um pouco mais. Se eu tenho integral de 1 menos a integral de uma função, eu posso separar em duas integrais, né? Vai ficar a integral de 1 dx menos a integral de e elevado a x sobre 1 mais e elevado a x. Essa integral aqui, ela é imediata. Vai dar x. Agora, essa integral aqui, galera, é uma integral de substituição do tipo 1. Porque se você chamar 1 mais e de x de u, a derivada vai ser e de x. Então, vou resolver a segunda integral bem passo a passo com vocês. Eu tenho 1 sobre 1 mais e de x vezes e de x. Sempre que tiver fração, separa em produto. Fica mais fácil de você ver a substituição e você passa em cálculo de primeira, porque vai ficar mais simples de resolver. Olha só, agora sim eu vou chamar o de baixo de u. U é 1 mais e de x. Quem é du? É elevado a x dx. Substitui, então. Esse cara aqui vai virar du. E esse carinha aqui vai virar u. Então vai ficar a integral de 1 sobre u du, que é uma integral imediata. Isso vai dar o ln do módulo de u. Ln do módulo de u mais c. Aí você tem que lembrar de voltar para x, né? Quem é u? 1 mais e de x. Então, isso aqui é o ln do módulo de 1 mais e elevado a x mais c. Eu não preciso colocar o módulo, porque 1 mais e elevado a x é sempre positivo. Então, isso é 1 mais ln de 1 mais e elevado a x mais c. Essa é a resposta da segunda integral, tá? Não pode esquecer da primeira, não. Vou até escrever de novo aqui. Para resolver essa integral, deixa eu pegar a integral inicial. Eu estou resolvendo a integral de 1 sobre 1 mais e de x. Aí a gente manipulou antes de substituir, certo? Essa integral aqui vai ser integral de 1 imediata, x, menos essa integral, que a gente resolve por substituição. ln de 1 mais e de x. Então fica menos o ln de 1 mais e elevado a x mais c. Pronto. Essa é a resposta da questão 1.
Essa é uma questão clássica de substituição do tipo 3, em que você tem que manipular para depois substituir. Você gostou do jeito que eu resolvi essa integral? Põe aqui nos comentários, tá? E o ideal seria que você pega essa questão e refaz no caderno. Porque ver ou fazer é fácil, mas quando você começa a desenvolver o raciocínio sozinho, aí aparecem várias dúvidas. E se isso acontecer, põe aqui nos comentários porque eu vou te ajudar. Questão número 2. Eu tenho a integral de x sobre 1 mais x à quarta. Isso aqui é uma integral de substituição do tipo 3. Esse tipo 3 é eu que inventei, você não vai achar isso nos livros. O professor não vai te falar substituição do tipo 3. Eu que criei isso, tá? Para você passar em cálculo primeiro é importante você identificar padrões, identificar tipos nos exercícios, que você consegue resolver mais rápido. Você bate o olho e já sabe, essa aqui é do tipo 3. Aí antes de começar o exercício, você já tem uma noção de como resolver. O tipo 3 é quando você tem que manipular a integral antes de fazer a substituição. Essa substituição não é óbvia. Você não pode chamar o denominador de u, porque a derivada do denominador não é x. A derivada do denominador é 4x3. Não é x. Mas a gente vai manipular essa integral para transformar ela numa integral do tipo 1, que é quando a derivada está do lado de fora, quando é óbvio. É o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é separar essa integral em multiplicação. Vai ficar 1 mais x à quarta vezes x dx. Sempre que você separa a multiplicação do produto, fica mais fácil de você enxergar a substituição. Então, o que está do lado de fora? X dx. O que se deriva aqui da x? É x ao quadrado, né? Então, o ideal é a gente chamar x ao quadrado de u. Olha só. Tá vendo que eu tenho um x à quarta no denominador? X à quarta, pessoal, é x ao quadrado, né? Potência de potência multiplica. Então, quando eu escrevo nesse formato, aí eu vou chamar quem de u? O x ao quadrado. Por que eu vou chamar x ao quadrado de u? Porque a derivada de x ao quadrado está do lado de fora. Eu manipulei para depois usar a substituição. É assim que você passa em cálculo de primeira. Sabendo identificar padrões. Porque se aparece uma questão dessa, você pode fazer frações parciais, você chama o denominador de u, aí depois você tenta fazer partes, erra várias vezes até acertar. Mas quando você conhece os padrões, você já acerta de primeira. Essa é a melhor estratégia para você passar em cálculo de primeira. Porque você consegue otimizar os estudos. Você acerta o exercício mais rápido, com tranquilidade. Olha só, eu vou chamar x ao quadrado de u. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x dx. Eu tenho x dx. Quem é x dx? Passo o 2 para o outro lado dividindo, né? É du sobre 2. Eu só passei o 2 para o outro lado. Então essa é a substituição que eu vou fazer. Aonde tem x ao quadrado eu vou chamar de u. Aonde tem x dx eu vou colocar du sobre 2. Faz a substituição. Fica 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, onde tem x ao quadrado eu vou chamar u. Vai ficar mais u ao quadrado. E o x dx? X dx vai virar du sobre 2. Então fica vezes du sobre 2. Agora tira a constante, que é meio. Vai sobrar a integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado. Agora, você sabe resolver essa integral? É uma integral imediata. Isso aqui é arco tangente. Tem que saber as integrais imediatas, galera. É uma tabela de fórmulas. E ou você decora, ou você consulta na hora da prova. Essa integral aqui é arco tangente de x mais c. Essa é a principal lógica da substituição, né? Você substitui para transformar a integral numa integral imediata. Então,
Isso aqui é arco tangente. A constante continua, vezes arco tangente. Agora, muito aluno não passa em cálculo de primeira porque esquece no final de voltar para x. A gente está integrando a variável x. Você não pode deixar a resposta em u. No final, você volta para x ao quadrado. Aonde tem u, eu vou escrever x ao quadrado. Agora está pronto. Resposta do exercício é meio arco tangente x ao quadrado mais c. Questão número 3. Integral de x ao quadrado menos 1 dividido por x ao cubo, raiz quadrada de 2x à quarta, enfim. Nossa senhora, é uma integral que assusta. Galera, essa é uma integral de substituição do tipo 3. A gente vai manipular essa integral para depois usar a técnica de substituição. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você conhecer todos os padrões do cálculo. Isso te ajuda a ganhar tempo. Você estuda com mais velocidade, você faz a prova rápido, sobra tempo para você revisar as questões. Se você não conhece os tipos, você fica tentando fazer esse exercício aqui de várias formas. Você usa integrais trigonométricas, substituição trigonométrica, né? Você pode usar partes, você pode usar frações parciais, você fica tentando várias vezes até errar. Erra várias vezes até encontrar a solução. E muita gente desiste. E quando você erra muito, tem que ter muita força, né, para continuar errando até achar a resposta. Então, quando você usa a técnica de identificação de padrões, você não precisa de passar por tudo isso. Você já sabe, isso aqui é uma substituição do tipo 3, então já tem uma técnica específica para você resolver. Isso facilita demais. Então vamos lá, bora resolver esse exercício. A primeira coisa que eu vou fazer é separar o numerador do denominador. Essa integral ela é 1 sobre x ao cubo raiz de 2x à quarta menos 2x ao quadrado mais 1. E aqui do lado de fora eu tenho x ao quadrado menos 1. No final, eu ainda tenho um dx. Beleza. Primeiro passo. Eu vou colocar o maior grau em evidência dentro da raiz. Eu não vou resolver a integral agora. Não tem como fazer substituição agora. Eu vou colocar x à quarta em evidência dentro dessa raiz. Quando eu coloco o maior grau em evidência, eu tenho que dividir todo mundo pelo maior grau, né? Então, eu tenho 2x à quarta menos 2x ao quadrado mais 1. Certo? Eu vou dividir todo mundo por x à quarta. Essa é a técnica de colocar em evidência, né? Você põe em evidência, é a mesma coisa de multiplicar e depois dividir. Então, beleza. Até aqui tudo bem. Agora vamos melhorar um pouco esse resultado. X à quarta dividido por x à quarta, eu posso cortar, né? Corta x à quarta com x à quarta, vai sobrar 2. Isso aqui é 2. X à quarta, x ao quadrado dividido por x à quarta, dá x a menos 2, né? Vai ficar menos 2 vezes x elevado a menos 2. E 1 sobre x à quarta, isso é x elevado a menos 4. Então pronto, esse é o primeiro passo, colocar o maior grau em evidência. Agora, eu tenho raiz de um produto, eu posso separar. Para você passar em cálculo primeiro, você tem que ter uma noçãozinha de matemática básica. Quando você tem raiz de A vezes B, você pode separar a raiz de A vezes a raiz de B. É o que eu vou fazer agora. Vai ficar a raiz, o x ao cubo continua, vai ficar a raiz de x à quarta, que multiplica
a raiz desse termo aqui. Então, tinha um produto dentro da raiz. Eu separei em produto de raiz. Só isso. Quanto que é a raiz de x à quarta? Eu estou indo bem passo a passo, tá? Você poderia fazer mais rápido. Mas não quero pular passo com vocês, não. Raiz de x à quarta, isso é x ao quadrado. Raiz de x à quarta é x ao quadrado. Beleza. X ao cubo vezes x ao quadrado dá quanto? X à quinta, né? É x à quinta. Escreve tudo de novo. Isso aqui vai virar um x à quinta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa integral colocando x à quinta, dividindo esse termo aqui. Ó. Vai ficar x à quinta aqui. E nessa fração vai ter só a parte da raiz. Em cima eu tenho o número 1. E aqui eu tenho x2 menos 1 dividido por x à quinta. Isso aqui a gente pode manipular. Eu posso dividir x2 por x à quinta. Depois o 1 por x à quinta. x2 com x à quinta vai dar x elevado a menos 3. Porque 2 menos 5 dá menos 3, né? Conserva a base e subtrai expoentes. E 1 sobre x à quinta vai dar x elevado a menos 5. Agora você consegue usar a substituição. Então, por isso que eu chamo de tipo 2, porque você não consegue usar a substituição imediatamente, não é óbvio, mas você tem que manipular para depois substituir. Quem que eu vou chamar de u? Esse termo aqui, ó. Porque é derivado desse termo, está do lado de fora. Vamos lá. Eu vou chamar u de 2 menos 2x a menos 2 mais x a menos 4. Se você derivar isso, derivar de 2 é 0. O menos 2 fica, né? Baixo o expoente. X elevado a menos 2 menos 1, que é menos 3. Regra do expoente de novo. Baixo o menos 4. X elevado a menos 4 menos 1. Olha lá. Apareceu x a menos 3, x a menos 5, que é exatamente o que está aqui. Sacou? Agora vamos multiplicar. Menos 2 com menos 2 dá 4. X a menos 3. Menos 4x a menos 5. Tudo isso aqui tem um dx, né? Eu ainda não posso substituir, porque eu não tenho 4x a menos 3, 4x a menos 5. Para você passar em cálculo primeiro, você tem que entender que a lógica da substituição é todo mundo tem que ser substituído. Isso aqui está virando u, mas esse termo também tem que passar para u. Tem que substituir todos os valores para u. Eu vou colocar o 4 em evidência. Se você coloca o 4 em evidência, vai sobrar x a menos 3 menos x elevado a menos 5. Que é exatamente o que está aqui. Ó. X a menos 3, x a menos 5. Esse 4 está atrapalhando. Passa o 4 para o outro lado dividindo. Então é du sobre 4, que é igual a isso. Agora sim, a gente tem tudo para substituir. Essa integral aqui, passando para o mundo da variável u, tudo isso aqui vai virar u. Então, eu tenho a integral de 1 sobre a raiz de u. E todo esse termo aqui vai virar du sobre 4. Pronto. A integral ficou
Mais simples. Essa é uma integral imediata. Tira 1/4 da integral. Vai sobrar a integral de 1 sobre a raiz de 1. Deu? Quando você tem raiz embaixo, você pode reescrever no formato de potência. Isso aqui vira u elevado a menos meio. Para você passar em cálculo de primeira, tem que ter uma noção das integrais imediatas, né? Só aplicar a regra do expoente. Vai ficar u elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1 mais c. Acabou aqui. Agora, quanto que é menos meio mais 1? Meio positivo. Isso aqui é 1/4 que multiplica u elevado a meio sobre meio mais c. Dividir por meio é a mesma coisa de multiplicar por 2. Então, isso aqui é 2 vezes u elevado a meio. 2 com 4 corta. Quanto que é 2 dividido por 4? 1 sobre 2, né? Então, fica 1 sobre 2, u elevado a meio mais c. Quando você eleva a meio, isso aqui é a mesma coisa de escrever raiz de u. Então, isso é meio raiz de u mais c. Essa é a resposta. Eu gosto sempre de simplificar o máximo que eu consigo, né? Agora, muito aluno deixa de passar em cálculo de primeira porque esquece de voltar para x no final. Aonde tem u, eu vou voltar para x. Vocês lembram o que eu chamei de u? O u é esse termo aqui, ó. 2 menos 2x a menos 2 mais x a menos 4. Então, a resposta final vai ser meio que multiplica 2 menos 2x a menos 2 mais x a menos 4. Pronto. Mais c. Essa é a resposta da integral. Lembra sempre de voltar para x. Então, resolvemos a questão número 3. Não é uma questão fácil. Essa questão caiu de uma prova antiga de um aluno meu. Eu não inventei ela, não. Essa realmente é uma questão de prova. Se eu não me engano, foi do curso de engenharia. Então, eu recomendo você pegar essa questão aqui e fazer de novo. Como ela é mais complicada, vai fazendo e assistindo esse vídeo mais uma vez. Com paciência, você vai entender tudo que eu fiz aqui. Se tiver alguma dúvida, né, você pode ver o vídeo mais de uma vez. Essa é a vantagem do mundo online, né? Você consegue assistir o replay várias vezes, você consegue aumentar a velocidade. E, se tiver alguma dúvida, põe aqui nos comentários que eu te ajudo. Bora fazer uma revisão de tudo que a gente viu na live 77? O foco foi a integração por substituição do tipo 3. Eu expliquei o que é a lógica da substituição, né? Basicamente, você usa substituição quando a derivada da função está do lado de fora. Mostrei o exemplo do ln ao cubo dividido por x, sendo de x à quarta vezes 4x3. A gente viu muita coisa, né? Nossa, eu disfarcei também os 4 tipos de substituição que existem. Os padrões aqui da técnica de substituição, né? Eu resolvi centenas de exercícios para descobrir esses 4 padrões. Então aproveita que eu estou te passando, esses padrões pronto na sua mão, está mastigado aqui, ó. Você não precisa de resolver centenas de exercícios como eu fiz para descobrir esses padrões, porque eu já estou te passando. Existem 4 padrões de substituição. O ideal é você aprender cada um desses padrões e fazer vários exemplos de cada um. É assim que você fixa a matéria. É assim que você passa em cálculo de primeira com tranquilidade. A gente viu também uma dica de estudo para você que acha a matéria grande demais. Resolvi a integral de 1 sobre 1 mais e de x. Resolvi também a integral de x sobre 1 mais x à quarta, bem passo a passo. E resolvi um desafio, porque essa questão 3 ela é pesada, ela é mais divertida. Recomendo pegar essas 3 questões, fazer de novo no seu caderno, tá? Agora, uma coisa tem que ficar bem clara. Se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, só essa live não é suficiente. Porque tem outras matérias que não deu tempo de explicar aqui. Por exemplo, existe a substituição de Euler. Você já ouviu falar dessa substituição? Ela é muito útil, tá? Ajuda demais. Tem a substituição trigonométrica.
que é quando você transforma a integral numa integral trigonométrica para depois resolver. São substituições mais avançadas, né? Tem também a integração por partes, tem frações parciais, tem também um outro tipo de substituição, que é a substituição de Weierstrass. É difícil escrever esse nome. Weierstrass. Eu posso estar escrevendo errado, tá? Um nome meio esquisito. Weierstrass. Essa integral resolve. Essa substituição resolve integrais do tipo 1 sobre 1 mais cosseno de x. Isso aqui é mais avançado. Enfim, tem outras matérias que são importantes. Se você quiser que eu faça uma live sobre algum dos temas que eu citei aqui, ou então se tem alguma matéria te travando, pode ser de limite derivado integral, pré-cálculo, manda essa lista para mim e escreve aqui embaixo nos comentários o que você quer que eu fale sobre cálculo. Põe aqui nos comentários porque o que você escrever aqui pode ser o tema da próxima live. Valeu!